Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos vocês. Vamos para mais uma aula relacionada ao cálculo da corrente provocada por um raio. Então, vou mostrar para vocês um exemplo bem simples, onde a incidência de um raio, o efeito no homem, o efeito provocado em um animal, onde a gente calcula essa corrente. É para que vocês tenham a ideia e a noção da questão relativa à diferença de potencial. Boa aula para vocês e vamos lá dar continuidade. Bom, então o objetivo dessa aula é fazer o cálculo da corrente elétrica provocada por um raio. Então eu vou fazer um exemplo para que vocês tenham noção, não é, do cálculo dessa corrente. Como é que a gente realiza esse cálculo? Primeiramente, vamos a alguns conceitos preliminares. O primeiro dele, o campo elétrico, ele é medido em volts por metro. Então, nós podemos dizer que o potencial elétrico V é o meu campo elétrico vezes a distância. Então, quanto maior for a distância, maior é o potencial elétrico. Então, sabemos que o campo elétrico é medido em volts por metro e o potencial elétrico medido em volts. E o potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância do ponto onde você quer calcular esse potencial. Outra definição muito importante, não sei se vocês conhecem essa definição, é a definição de densidade de corrente. A densidade de corrente, nada mais, nada menos do que é a corrente elétrica por unidade de área. Ou seja, a densidade de corrente é a corrente elétrica dividido pela área daquele corpo onde você quer calcular. Outro conceito importante que eu coloco aqui é a resistividade de um material. Por exemplo, a resistividade do solo. A resistividade, ela pode ser definida também pelo campo elétrico dividido pela densidade de corrente. Se vocês observarem o campo elétrico em volts por metro, a densidade de corrente ampere por metro quadrado. Fazendo essa simplificação, a unidade de resistividade, nós já vimos aí em cálculo de condutores e outros, resistividade do solo, por exemplo, dada em ohms por metro. Então, a resistividade é o campo elétrico dividido pela densidade de cargas. E a diferença de potencial? A diferença de potencial é o potencial maior menos o potencial menor, né? Então, é o potencial V2 menos o potencial V1. E a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente elétrica é o potencial dividido pela resistência, só relembrando. Então, esses 4 conceitos serão aplicados para que eu possa calcular quando um raio incide no solo, eu vou calcular e exemplificar qual é a corrente em um homem, qual é a corrente em um determinado animal em função da incidência desse raio. Bom, o nosso exemplo para cálculo dessa corrente em uma pessoa e animal proveniente de um raio, eu vou fazer da seguinte forma. Então, a gente tem aqui um raio. Então, esse raio, ele incide no solo, né? Ele incide no solo. Eu tenho aqui um homem com a perna aberta, dando uma distância de 0,5 metros. E tem aqui um animal, uma vaca, onde a distância entre a parte traseira e a parte dianteira, 1,5 metros. Então, essa figura mostra um homem e uma vaca. Ambos estão a uma distância de 60 metros, né? De um local onde um raio incide. Então, um raio de corrente 100.000 amperes ou 100 quiloamperes atingiu o solo aqui. Essa corrente, pessoal, ela vai espalhar pelo solo de forma a preencher uniformemente um hemisférico com centro onde o raio atingiu o solo. Então, a gente vai formar aqui
uma superfície, vamos considerar uma superfície esférica, a metade da área de uma superfície esférica. E vamos adotar o solo possui uma resistividade, nesse exemplo, 100 ohms por metro. E a resistência do homem e dessa vaquinha, nós colocamos iguais para fazer o cálculo e mostrar as diferenças. 4 quiloohms. Então, pede calcular a corrente no homem e a corrente no animal. Então, o raio, quando ele cai, ele espalha seu campo magnético e estamos admitindo que esse campo elétrico ou campo eletromagnético formado aí é uma superfície esférica, uma semisfera, né? Onde aqui vocês podem observar a formação da densidade desse campo elétrico aqui. Então, vamos calcular a corrente no homem e a corrente no animal, na nossa vaquinha aí. Primeiro ponto, solução da corrente no homem. Qual é a área formada por esse raio quando ele atinge? É uma superfície esférica. Então, é a área da metade da superfície. Qual é a área de uma superfície esférica? É 4πr ao quadrado. Só que aqui é a metade. Então, a área da superfície esférica é 2πr ao quadrado. Quanto é que vale a densidade de cargas? É a corrente do raio dividido pela área. Então, é I sobre 2πr ao quadrado. E o campo elétrico? Como nós calculamos o campo elétrico? O campo elétrico é a resistividade do solo vezes a densidade de cargas. Está aqui e definido anteriormente. Como que eu resolvo esse problema, pessoal? É muito simples de resolver esse problema. Eu quero calcular corrente no homem e corrente na vaca, na vaquinha. O que eu preciso encontrar é o potencial elétrico P1. Está aqui, ó, essa distância D aqui. Então, eu vou achar o que é o potencial V1. É o campo elétrico E1 vezes D1. Mas quanto que vale o campo elétrico E1? É ρI dividido por 2πr ao quadrado, vezes a distância D, que é 60 metros. 60 metros, que esse raio, né? O homem vai estar a 60 metros desse raio, né? Então, vamos considerar essa distância 60 metros. Então, vai ser a resistividade do terreno, 100 vezes 100.000 quiloamperes, vezes a distância do ponto P1, que é essa distância aqui, que é 60, dividido por 2π vezes 60 ao quadrado. Fazendo essa continha e trabalhando com 3 casas depois da vírgula, vamos ter um potencial no pé aqui esquerdo dele, vamos ter 26,526 kV. Vamos calcular o potencial em V2. Qual é o potencial em V2? O potencial em V2 é aqui, ó, nesse outro ponto aqui. Logo, esse potencial V2, a distância vai ser 60 mais a abertura da perna, né? 0,5. Então, vai ser 100 vezes a corrente, 100.000 amperes, dividido por 2π vezes a distância. A distância agora é 60 mais meio, então é 60,5 ao quadrado, vezes 60,5. Isso vai me dar um potencial V2 de 26,306, ok? Então, nesse ponto, pessoal, eu já tenho a diferença de potencial. Como eu quero calcular a corrente que vai circular pelo homem, é a diferença de potencial dividido pela resistência. Então, a diferença de potencial, 26,526 menos 26,306, dividido por 4K. Isso vai me dar uma corrente de 0,0548, ou seja, uma corrente de 54,8 mA. Então, pessoal, vocês podem observar
que à medida que essa distância das pernas, né, ela diminui, né, se o homem juntar os pés no momento que o raio caiu, ele vai reduzir o valor de ΔR para alguns centímetros e minimizar em muito o impacto da corrente, né? Então, quando você está numa tempestade, né, num local, né, evite ficar com os pés bem juntos, coloque bem os pés juntos, né, para que você minimize, né, essa corrente que vai fluir sobre o corpo. Observem vocês que para o homem o valor da corrente, de forma bem simples, é 54,8 miliamperes. Vamos fazer agora, calcular a corrente no animal. Utilizamos a mesma metodologia, que está aqui, ó, a área 2πr ao quadrado, a densidade corrente é I sobre 2πr ao quadrado, o campo elétrico é Rho vezes J. Então, é Rho vezes I ao quadrado sobre 2πr ao quadrado. Vamos achar o potencial na perninha aqui da vaca, ó, o potencial aqui, ó, na primeira, na dianteira, é 1D1. Então, é Rho, que é o campo elétrico I, 2πr ao quadrado vezes D. O D é 60. Então, é 100 vezes 100 kA dividido por 2π vezes 60 ao quadrado vezes 60. Então, meu campo elétrico, meu potencial elétrico é 26,526. Agora, eu vou calcular o potencial V2, que é aqui, ó, nessa perninha aqui. Esse potencial é 2D2, então é Rho I 2πr ao quadrado vezes D mais ΔR, porque é a distância daqui até a perna traseira do animal. Então, a distância vai ser 60 mais 1,25, mais 1,5. Então, é 61,5. Dividido por 2π vezes 61,5. Fazendo esse cálculo, vocês vão encontrar um potencial de 25,879 kV. Fazendo a diferença potencial dividido pela corrente, aplicando a primeira lei de Ohm, essa corrente aqui vai ser 26.526 menos 25.879. Isso vai dar uma corrente de 162 miliamperes. Como a vaquinha não tem como juntar as pernas, o impacto nela é muito maior e vai levar esse animal ao óbito, né? Ele não vai suportar essa corrente. No caso do homem, o valor da corrente é o suficiente para ele, né, não provocar um dano de morte, né, nesse caso aí. Mas, né, a pessoa vai ter contrações musculares ali. Então, o objetivo é mostrar para vocês como que eu calculo a corrente quando um raio incide, né? E isso vai depender muito da diferença de potencial, né, existente. Quando você entra numa subestação, quando você dá um passo, né, você pode calcular ali a diferença de potencial, certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra essa aula, uma aula mais instrutiva para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado ela. Foi utilizado o Ademário Cotrim, né? E o livro de eletricidade básica, na verdade, é o livro do Halliday Resnick, da editora LTC. Obrigado e um abraço a todos vocês.